Boa tarde a todos. Eu sou a Mi e junto com a professora Rosa, nós vamos estar apresentando a terceira aula pela internet do curso Verbetografia. A nossa próxima aula será no dia 9, já uma aula presencial aqui em Foz do Iguaçu. Professora Rosa, só um minutinho, deixa eu passar aqui a transparência. A nossa aula hoje é dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu vou estar ensinando a vocês como dar download em alguns arquivos de suporte, muito úteis para a gente estar escrevendo o nosso verbete. É uma planilha da enciclopédia e também a própria enciclopédia em PDF. Após essa parte, será dada a aula à professora Rosa, aula de numerologia, que também é uma aula básica para a escrita de qualquer texto da Conscienciologia dentro da técnica da redação do professor Valdo, que utiliza a numerologia na escrita de uma maneira geral. E em seguida, após a aula da professora Rosa, eu vou estar então treinando com vocês trabalhar com a planilha da enciclopédia e também com o arquivo PDF da enciclopédia. Professora Rosa, gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, eu vou começar a ensinar a vocês como dar download na planilha da enciclopédia. Inicialmente, quais são esses arquivos de suporte? É a planilha de verbetes e a enciclopédia em PDF. Essa planilha de verbetes, vocês vão encontrar na página do Verbetógrafo. Vocês entram na tertúlia, da tertúlia da Conscienciologia, né? Aqui a seguir. Vocês vão entrar, não dá para ler muito bem não, mas é tertúlia Conscienciologia, não tem o da, tertuliaconscienciologia.org. Né? Acho que todo mundo entra, né, na tertúlia todo dia, sabe. Então, vocês estão vendo aqui nessa setinha amarela? Aqui é a indicação para a página do Verbetógrafo. Vocês vão clicar aqui em cima. E aí vai aparecer essa tela aqui para vocês. Se vocês forem seguindo aqui na ordem, está hiper pequenininha, não sei se eu consigo aumentar isso aqui. Vamos ver, eu consigo aumentar isso aqui, Rodolfo? Não consigo aumentar? Bom, se vocês tiverem um olho de lince, vocês vão ver que aqui tem um item que vocês vão ter que clicar em cima, que está escrito planilha na enciclopédia. É o item 7. Vocês clicando aqui em cima, então vai aparecer a seguinte telinha para vocês. Vai perguntar se vocês querem abrir ou se vocês querem salvar. E a minha sugestão para vocês é que vocês salvem, porque eu já tentei abrir e não deu muito certo não. Então vocês vão clicar em salvar. A seguir, vai aparecer aonde vocês querem salvar, né? Vai aparecer aquela tela lá do computador da gente, vocês vão escolher um arquivo, criar um arquivo. Um arquivo você já tem, mas acho que a primeira vez vocês vão ter que criar um novo arquivo, que vocês provavelmente vão chamar de planilha da enciclopédia, talvez com o indicativo do número de verbetes que estão inclusos nessa planilha que vocês vão baixando. Tá? Escolhido, então, aonde é que vocês vão criar esse arquivo, eu sugiro que vocês façam isso agora, para vocês começarem a dar download nesse arquivo durante o período da aula da professora Rosa. Porque no final da aula da professora Rosa, eu vou estar mostrando para vocês como usar esse arquivo. Tá? Vocês querem que eu repita? Ficou meio confuso, né? Então, vamos lá, de novo. Nós vamos entrar na primeira página da tertúlia. Aqui do lado esquerdo, procurar a página do Verbetógrafo. Clicar aqui em cima. Vai aparecer uma outra tela com uma série de coisas úteis para o Verbetógrafo. Hoje, especificamente, eu estou interessada que vocês façam download da planilha da enciclopédia da Conscienciologia. Então, vocês vão ver, é o item 7, vocês vão clicar em cima desse nome, planilha da enciclopédia. Ao clicarem, vai aparecer uma telinha para vocês perguntando, vocês querem abrir ou vocês querem salvar a planilha? Nesse momento, a minha indicação é que vocês salvem a planilha. Vão clicar no botão salvar.
Feito isso, vai ser aberto uma tela no computador de vocês com o diretório de vocês, do computador de vocês, e vocês vão estar escolhendo o local onde vocês querem salvar essa planilha. Essa é uma planilha que ela é atualizada semanalmente e disponibilizada e vai para a página do verbetógrafo. Pode ser que na página do verbetógrafo a periodicidade não seja a mesma, mas que seja de 15 em 15 dias ou mesmo em um mês, ela dinamicamente vão entrando mais verbetes. Então, é um movimento que vocês devem, com uma certa periodicidade, estarem atualizando essa planilha para envolver o maior número de verbetes possível, com o maior número de exemplos que vocês vão estar utilizando na hora de escrever o verbete. Certo? Então, com relação à planilha, é isso. Agora, a outra coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mãos é a própria enciclopédia, na versão PDF. Então, aqui é para aquelas pessoas que tiverem comprado o CD da enciclopédia. Então, eu quero mostrar para vocês que se vocês colocarem o CD dentro do leitor, né, de CDs do computador de vocês, e vocês clicarem em cima, vão aparecer todos os diretórios que estão inclusos no CD da enciclopédia. Um desses diretórios chama-se PDF. Não, desculpa, chama-se... Eu não consigo enxergar nada, as pessoas também não. Vamos ver se a gente tem uma ajuda para conseguir aumentar isso. Ah, temos uma setinha na lateral que a gente aumenta. Então tá, peraí. Ah, obrigada. Tá vendo? A gente acaba aprendendo. Espero que vocês aí também estejam conseguindo ver. Então, vocês vão ver que aqui está o CD, tá vendo? Unidade de disco óptico. Vão abrir aqui os diversas pastas. Tem uma pasta que se chama PDF. Dentro da pasta PDF tem uma pasta verbetes. Se vocês clicarem na pasta verbetes, vai abrir isso aqui do lado direito, tá vendo? Então, eu quero que vocês cliquem num arquivo chamado completo.pdf. Esse arquivo vai aparecer toda a enciclopédia, os 1823 verbetes, dentro de um arquivo único PDF. Tá? Então, isso nesse momento é o que eu gostaria que vocês fizessem. Tivessem em mãos o completo.pdf e também desse o download na planilha da enciclopédia. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Rosa. Já está o fone funcionando, já? Tá. Então, boa tarde a todos. Nós vamos ver agora um pouco da enumerologia, que trata das enumerações, que é um dos estilos, é o estilo propriamente dito, mas utilizado em toda a escrita conscienciológica. Eu já falei aqui na primeira aula, tem uma página do Homo Sapiens Reurbanizados, a partir da página 121, o professor Valdo coloca 121 técnicas, a partir da página 121, ele coloca 100 técnicas de escritas da conscienciologia. E uma é a do apostilhamento, que é uma técnica de você escrever por parágrafos com uma palavra-chave. A gente já comentou isso na primeira aula online que nós fizemos aqui. Aquele estilo é um estilo já dentro desse estilo enumerologia, dessa ciência, né? Enumerologia. Então, nós vamos agora, dando prosseguimento aqui. Então, nós vamos ver, então, algumas coisas da enumerologia. O nosso objetivo aqui, então, é estudar a técnica da enumerologia, que é uma coadjutora da técnica da exaustividade e a técnica do detalhismo. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes na técnica da exaustividade.
esmiuçar o assunto em estudo. No caso, a gente vai ter um tema por verbete, um título, né, de verbete, que a gente tem que expandir aquele tema e aquele assunto nas diversas sessões. Então, nós vamos ser exaustivos nessa pesquisa. E a enumerologia é a técnica que é coadjutora para você chegar a essa exaustão aí do assunto. E o detalhismo entra aí junto com a exaustividade. Como resultado, então, a gente vai ter a ampliação, a abrangência, exaustão dos assuntos, a auto-organização das ideias e a retilinearidade pensênica. Então, a enumerologia vai nos ajudar toda essas questões aí. A gente já ouviu várias vezes, né, o professor Valdo falando em tertúlia sobre a retilinearidade pensênica, e essa técnica, esse estilo, essa ciência, que a gente vai ver que tem várias acepções dessa palavra, ela oferece essa oportunidade de a gente se organizar um pouco mais quando você vai fazer uma enumeração, quando você vai listar itens de um determinado assunto. Então, assim, olha, a gente já falou, mas a gente vai agora fazer uma listagem para vocês verem como organiza o pensamento. Né? Então, assim, as acepções da palavra, do termo enumerologia. Ela é usada para expressar ciência, ela é usada para expressar uma técnica, ela é usada para expressar um estilo e uma seção do nosso verbete. Se vocês olharem dentro do detalhismo, que é a divisão detalhismo, é a terceira divisão, terceira ou quarta divisão, vocês vão chegar terceira, né? Você vai chegar lá numa situação, numa das sessões que se chama enumerologia. Né? Então, a enumerologia, então, a gente pode tratá-la como ciência, que é a mais ampla, como uma técnica, um procedimento, um estilo de escrita, que é o estilo normalmente usado não só nos verbetes, mas nas escritas em geral, né? Que a gente está aprendendo agora com o professor Valdo. Todos os maiores livros dele, todos os livros, esses últimos agora, todos eles têm sido nesse estilo da enumerologia e, por fim, essa seção. Como ciência, por exemplo, a definição que nós temos da ciência a enumerologia é a ciência aplicada aos estudos das enumerações, empregando a técnica de feitura e processamento de textos através da listagem de fatos ou variáveis, centrada na autocrítica informativa. Então, você tem um assunto, você vai coletar, recolher, buscar, pesquisar, selecionar vários itens, temas correlacionados com aquele que você utilizou. Mas a gente vai usar um senso crítico aí, uma autocrítica informativa, para pensar de todos aqueles que vieram à sua mão, aqueles que têm mais correlação, né? Você pode classificar esses itens, enfim. A enumerologia, ela não só a ciência que estuda a coleta desses itens, como a organização desses itens, mas sempre centrada na autocrítica informativa. Então, como sinonimologia, para a gente entender melhor o que é a enumerologia, é a ciência das enumerações, é a ciência das listagens, é a ciência das relações metódicas. E não é fatos dispersos, não é ideias desorganizadas. Então, a gente, ao fazer uma listagem com as ideias todas desorganizadas, a gente está fazendo uma listagem, é uma enumeração. Mas a enumerologia, ela pressupõe uma organização desses dados também, além de simples listagem. Como técnica, a definição que nós temos nas 200 teáticas, né, é a seguinte: a enumerologia é a técnica didática de feitura e processamento de textos através de enumeração de fatos ou variáveis centrada na autocrítica informativa. Na verdade, isso daí é uma parte da outra definição. A gente colocou aí para vocês perceberem que o termo, a terminologia, a enumerologia, ela é empregada na condição de ciência, ora ela é empregada na condição de técnica
mas o objetivo, a finalidade é sempre a enumeração de fatos e variáveis centrados na autocrítica e informativa. A gente está sempre voltando a atenção da gente no ato de informar. A gente comentou também na primeira aula que o professor, no Homo sapiens Urbanizatus, na hora que ele introduz aquela listagem de 100 técnicas, ele fala que o nosso grande objetivo de escrita, né, é a TARES. E que para fazer a TARES, para informar um assunto tão renovador, tão de ponta e tão impacto terápico, que tem que ser criado uma série de técnicas que permitam que se faça isso. Então, aí vocês vão ver lá várias técnicas, né? A outra acepção é a acepção de estilo, né? Então, assim, ó, às vezes você vê na leitura dos textos a enumerologia como estilo científico da enumerologia como estilo científico da enumerologia. E aí a gente aqui trouxe para vocês o quanto de propriedades, 7 propriedades que ela emprega, né? Então, olha, esse estilo, ela vai empregar a associação de ideias, ela vai empregar os confrontos, os úteis, né? Confrontos úteis. Ela vai empregar o detalhamento, a gente já colocou lá na frente, né? Que é a coadjutora da técnica do detalhismo. Ela vai permitir que você faça o entrecruzamento das informações. Ela vai permitir que você faça uma especificação. Ela vai permitir que você faça uma exposição. A especificação é a descrição rigorosa e minuciosa. Reparem bem que aqui a gente está fazendo uma enumeração. Olha, associação, confrontos, detalhamento, entrecruzamento, especificação, exposição e pormenorização. Na frente, a gente está detalhando. Então, tudo isso faz parte do estilo enumerologia. É a listagem com o detalhamento para frente aqui. A exposição dos argumentos, sistemática dos achados, a pormenorização, a exaustividade aplicada. A enumeração, a outra acepção, que é a seção enumerologia, nós vamos ver detalhadamente durante a parte presencial com a professora Tânia Guimarães, nós vamos ter lá o tempo lá específico para poder a gente entender um pouco mais como é que é utilizado, como é que a gente pode construir aquela seção enumerologia do verbete. Agora, a enumeração, assim, simplesmente, assim, na lata, né, a enumeração é a indicação de coisas uma a uma. Você vai colocando uma a uma, indicando uma a uma, e isso já gera uma enumeração. É uma exposição, relação metódica. Depois que você expõe uma a uma, qualquer quantidade de dados, você vai, então, fazer uma relação entre esses dados. A disposição dessas enumerações, elas podem ser horizontais e podem ser verticais. Horizontais, elas podem ser numeradas ou não. E verticais, elas, em geral, são numeradas. A gente está falando, gente, do estilo empregado na Conscienciologia. Tá certo? Então, na Conscienciologia, não se usa, por exemplo, você não vê em artigo nenhum, em texto nenhum do professor Valdo, colocar aqueles pontinhos na frente dos itens. É sempre, a enumeração é sempre numerada, com numerais. Né? Então, aqui ó, nós temos, então, aqui, quando a gente dispôs horizontais, 1, e embaixo 2 verticais, a gente já tem uma pequena numeração de 2, e uma enumeração vertical numerada. Agora nós vamos ver os aspectos da técnica da enumeração. Nós temos 3 verbetes importantes que a gente sugere para vocês. Nós temos o verbete ciclo enumerativo, onde ele trata, né, da enumeração de um modo progressivo, compondo uma linha, uma rede ou cadeia de pensionização. Esse ciclo enumerativo, ele vai construindo por algum critério um ciclo, uma cadeia, uma rede de informações. Então, cada item ele está correlacionado com o outro através de algum objetivo, de alguma ideia mais central ali.
Se vocês pegarem um verbete, é muito bom de vocês lerem, para vocês começarem a perceber, vocês vão entender essa cadeia de pensionização aqui. É como se fosse um foco, né? Você tem um megafoco, e ali você vai naquele megafoco. A enumeração generalizada é um outro verbete. É uma composição de listagem vertical dos objetos, itens, o que mais você quiser verticalizar, o tempo todo, como hábito pesquisístico. Essa é a ideia central do verbete enumeração generalizada, desse conceito enumeração generalizada. Então, é assim, ó, não é só na hora de você escrever, é no seu dia a dia. Tudo que você vê, todas as suas ações, tudo que você quer anotar, os seus registros pessoais, tudo seria construindo esse hábito pesquisístico de fazer uma enumeração. E a enumeração básica, que é o detalhamento de vários aspectos de uma ideia principal. É um aspecto que também é um outro verbete que vocês devem observar aí, devem ler para estudar sobre enumeração. Tá? Aí a gente vai agora colocar as vantagens, né? Então, quais são as vantagens da enumeração? Desse estilo enumerativo, né? É o agrupamento de ideias por classe. Depois que você faz a coleta de todos os dados, você pode parar, usar o seu raciocínio crítico e fazer um agrupamento por ideias, das ideias coletadas por classe. Né? Aquilo que tem mais em comum, você separa. A explicitabilidade, a explicitação das ideias. A expansionabilidade, as expansões das ideias. Essa expansão aqui, ela pode ser em duas categorias. Ela pode ser no acréscimo de itens ou no detalhamento de cada item. O que a gente está querendo dizer com isso? Vamos pegar essa própria enumeração aqui de 6 para ver o que a gente quer dizer com isso. Ó, acréscimos de itens. Seria você colocar um 7, um 8, um 9, né? E o detalhamento de cada item seria você, na frente de cada item enumerado, você expandir, detalhar. Então, é como se fosse o acréscimo de item, o acréscimo vertical, e o detalhamento, o acréscimo horizontal. A exaustividade é para você, uma outra vantagem, né, que a enumeração dá, é a cosmovisão. A exatidão entre conteúdo e a forma, o confort. Na medida em que você consegue fazer uma quantidade maior, enumerar um maior número de itens, você vai purificando aquela ideia sobre aquele assunto e você vai conseguindo maior exatidão daquele conceito que você quer. E a desambiguação é a eliminação das ambiguidades. Né? Então, você, através da enumeração, você pode eliminar as ambiguidades que possivelmente, no decorrer do trabalho de enumeração, você pode encontrar aqui e ali algum conceito assim que não está ainda muito claro. Ainda parece ambíguo, ainda parece confuso. Então, você, a partir de uma expansão maior, de uma feitura maior, mais expansiva de enumeração, você vai conseguindo eliminar essas ambiguidades. Isso aqui é importante. Os elementos da enumeração numerada vertical. Então, a gente tem as enumerações horizontais e as enumerações verticais. Um detalhe aqui, está vendo aqui na frente da palavra enunciado? Nós temos uma enumeração horizontal, categorização, quantidade, ordem e coesão. E aqui, na verdade, a gente tem uma enumeração vertical não numerada, né? Eu não numerei aqui. Mas, em se tratando de uma enumeração usual nos verbetes, em algum outro livro do professor Valdo, a enumeração ela é precedida de um enunciado, é um parágrafo. Nesse parágrafo, usual, necessário, do estilo, né, da enciclopédia, você colocar a categoria do que você vai listar à frente, a quantidade, aparece lá o número, o numeral ali, de quantos itens você vai enumerar a seguir, a ordem que você vai utilizar, qual foi a ordem que você usou para organizar aqueles dados, e esse enunciado, ela gera na intraconsciencialidade do leitor
a coesão de todos aqueles elementos. A gente já falou isso também, que coesão e coerência são os elementos linguísticos de qualquer texto. Em português, no português assim, como que você fala? Escrevendo sem a enumeração, existem alguns elementos que ligam um parágrafo a outro, como então, portanto, assim, contudo, e que aquilo vai te dando vai criando uma coesão entre um parágrafo e outro. Um encadeamento entre um e outro. Já numa enumeração, você não tem o encadeamento, a enumeração é ali, ó, é na lata ali, né? Mas esse enunciado que diz que você vai enunciar tantos itens em determinada ordem, em determinada categoria, essas informações aqui já preparam o raciocínio, a cognição do leitor para a coesão, e ele vai fazer a coesão de todos os elementos que ele vai ler. Ele vai saber que tem uma relação, que tem uma ligação, que tem um encadeamento ali, pressuposto ali. Depois tem o subtítulo, que é um outro elemento das enumerações verticais. Então, no subtítulo nós são os itens propriamente ditos, em negrito, preferencialmente de mesma categoria. A gente vai olhar se o enunciado já está te dizendo, por exemplo, que você vai fazer enumeração de qualidades. Então, esses subtítulos, você está esperando que você vai ler qualidades. Então, o importante é que você possa manter qualidades. A gente vai observar que em alguns momentos isso não acontece, mas é uma exceção. Nós que estamos começando a fazer o verbete, a gente vai procurar ficar no básico, como a gente já combinou, né? Então, o importante é procurar os subtítulos, aquelas palavras em negritos que a gente está enumerando, de uma mesma propriedade, de uma mesma categoria, né? O detalhamento, que é a expansão horizontal do item. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente pode, apesar de não estar numerada, é uma enumeração de 3, e a gente pode verificar essas questões, esses elementos que a gente está falando aqui. Então, enunciado, subtítulo e detalhamento, elas têm a categoria de serem os elementos da enumeração vertical. Elas têm, na frente delas, uma expansão horizontal. Não é isso? E elas estão em negrito, elas estão encabeçando aqui cada linha aqui em negrito. Então, são todos os elementos aí que a gente conversou a respeito dos elementos da enumeração vertical. Categorias. Essa categoria não tem assim tanta importância, sim, na hora que a gente for fazer o trabalho, mas a gente trouxe para vocês terem uma ideia, né? Porque é colocada nos livros assim do professor Valdo, então a gente trouxe para vocês. Então, assim, quando ela é constituída de até 10 itens, é considerada uma enumeração simples. Constituída por 200 ou mais, ela é abrangente. Só para vocês verem a responsabilidade. Só depois de 200 é que ela fica abrangente. Com a explicitação dos detalhes, ela é considerada composta. E ela é expansível se é possível de você acrescentar mais itens. A gente vai colocar um exemplo aqui, que naquela enumeração é fechada ali, não tem como, porque é uma categoria, é como se fosse binário, né? 1 ou 2, sim ou não. Então, não tem como colocar mais itens. Mas, normalmente, o mais geral é que você consiga colocar mais itens na enumeração, né? Então, expansível é quando você consegue, ela é aberta para colocar mais itens. Agora, então, a gente vai passar para a ordenação da enumeração vertical. Lembra que um dos elementos era a ordenação? Então, no enunciado, a gente já vai informar ao leitor qual é a ordem que a gente está usando para organizar os itens da enumeração. Ela pode ser alfabética. Quando a gente não sabe uma ordem muito boa, a gente bota alfabética, que a gente não erra. Ela pode ser crescente ou progressiva. Se te interessar, se você perceber que tem uma progressão, você usa a progressão. Ela pode ser cronológica, se aquela enumeração pressupõe
que uma coisa tem que ser após a outra por tempo, por cronologia, por processo cronológico. Ela pode ser decrescente, ela pode ser funcional, no sentido de ser uma engrenagem. Você só pode passar para o 2 depois que realiza o 1. Só pode passar para o 3 depois que realizou o 1, realizou o 2. E assim por diante. Então, ela pode ser funcional. Ela pode ser lógica, né? Quando você tem uma lógica ali, ela não é funcional, ela não é crescente, não é alfabética, mas tem uma lógica que o autor daquela enumeração deseja que o leitor consiga abstrair aquela lógica. Se ele vai conseguir, a gente não sabe, né? Mas a gente informa isso para o leitor. Olha, a gente fez essa numeração com uma lógica, existe uma lógica. Então, é um exercício para o leitor descobrir a lógica. E ela pode ser uma enumeração, uma ordem numérica, né? Uma ordenação numérica. Isso aqui não quer dizer a numeração da enumeração. Tá? Rosa, a escala evolutiva seria uma numerologia crescente? Seria, a escala evolutiva seria. Aquela da idade já é a cronológica. Já a cronológica, né? Isso. Sim. Nesses itens que você colocou aí anteriormente, aí tem crescente, alfabética, numeração, não é isso? Isso, essa aqui. Então eu estava pensando assim, certo sentido, uma lógica assim, implícita em qualquer uma delas. Se tem uma lógica? Assim, só para começo de conversa, o professor Valdo já tem catalogado mais de 300 ordens diferentes, tá? O Álvaro, uma época para trás, fez um trabalho para ele de ver todas as ordens que foram utilizadas, tem uma infinidade de ordens. Essas aí eu acho são as mais comuns, né? As mais fáceis de a gente entender. Agora, eu não sei se eu entendi direito, você quer saber? Implicitamente, né? Tem uma ordem, há uma prioridade que ele atribuiu, portanto, não deixa de ter uma lógica, entendeu? Sim. Só que ela é explicitada em termos numerais, né? Isso. Quando você fala, agora, a ordem alfabética é a única que... Aí não, essa é a letra... É a ordem alfabética, Não, mas a crescente, por exemplo, a que eu acabei de dar o exemplo, né? Que é a escala evolutiva. Ela foi crescendo, ela não está arrumada pelo... Até está, né? A última coluna é 10, 25, 30, né? Mas ela ficou no cantinho de cá. Não sei se todo mundo tem em mente a tabela o crescente não precisa de ser a partir de número, né? Pode ser conceito, né? Por exemplo, Tacon, Tares, Tenep, Sofiex. Entendeu? Existe um crescendo. Se eu fosse fazer uma enumeração, sei lá, algum assunto meu, que eu quisesse enumerar aí, eu poderia não querer fazer em ordem alfabética, porque senão essa ordem poderia não representar aquela minha ideia. Tá certo? Aí vai depender também, sabe de quê, Márcio? Do detalhamento que vem a seguir, sabe? Às vezes você bota perguntas para o leitor a partir você faz uma enumeração com o seu subtítulo em negrito, ela está numerada, tudo bem, está numerado, o número não intervém aí. Ela está numerada e tem os subtítulos. E às vezes você vai perceber que você quer deixar em determinado tipo de ordem pela enumeração, pelo detalhamento que vem a seguir. Vamos supor que você faça perguntas ao leitor. Né? Você ainda está na fase da Tacon? Você ainda está na fase você já está na fase da Tares? Você já faz TENEPS? Você já faz o FIEX? Entendeu? Então, aí, interessa a você colocar nessa ordem. Se você acha que isso existe um crescendo aí, você coloca a ordem crescente. Se você não está muito seguro que é a ordem crescente, você pode botar uma ordem lógica. Entendeu? Eu costumo dizer, mas não diz que eu falei, que quando a gente não sabe qual é a ordem, a gente põe lógica, entendeu? Porque lógica da gente... É uma lógica pessoal. É uma lógica pessoal, entendeu? Entendeu? Tá legal. Não sei se ficou claro. Tá? Agora vamos passar para os exemplos, né? Para depois passar para a professora Ami vai ainda mostrar para vocês muitas enumerações ainda. Enumeração vertical não numerada. O próprio índice do livro, né? Que é a primeira enumeração, talvez a mais importante. O texto apostilhado, qualquer texto, por exemplo, o verbete em si, ele todo é uma enumeração.
Que cada parágrafo, um abaixo do outro, é uma enumeração, só que não está numerada. Né? É uma enumeração horizontal não numerada. Nós já vimos isso também na primeira aula nossa. Aqui, por exemplo, nessa definição aqui do verbete criatividade responsável. A criatividade responsável é a qualidade, característica, talento, potencialidade ou dom. Isso tem uma enumeração. É uma enumeração intratexto, né? Está dentro do texto. Ela não é numerada, e não é para ser mesmo ali, nesse caso, mas é uma enumeração horizontal. Agora tem uma outra dentro dessa. Olha, o dom, ele pode ser criativo, inventivo ou descobridor. Então, essa criativo, inventivo, descobridor é uma subenumeração dentro da outra enumeração. Tá certo? Então, esses são os tipos aí de enumeração horizontal não numerada. A enumeração horizontal numerada, a gente também já falou disso na primeira aula, a sinonimologia, antonimologia, que a gente tem as acepções, todas elas numeradas. E é uma enumeração que a disposição dela é horizontal. Né? Nesse caso aí, podem reparar que os dígitos estão, os números, né, os numerais, eles estão escritos com 2 dígitos. Então, assim, na Conscienciologia, sempre que a numeração, né, não chega a 10, é com um dígito só. Se chega a 10 ou mais de 10, sempre se usa 2 dígitos. Né? Agora, um exemplo de enumeração vertical, numerada, simples, quer dizer, chega até 10, né? Não composta, porque não está detalhada na frente, expansível, porque você pode aumentar bastante ainda, e ordem alfabética. Aqui, olha, se eu não estivesse vendo esses 10 traços aqui, olha, esse número 10 aqui, só pelo fato de eu ver que tem 0, 1, que tem 2 dígitos, eu já saberia, já tem uma encriptação, uma informação encriptada aí, de que ela vai atingir 10 ou mais do que 10. Então, vamos ver aqui uma análise do enunciado. Ó. Sob a ótica da interassistenciologia, então já está fazendo o cotejo da enumeração com uma especialidade. Certa vez o professor Valdo nos disse que a coisa que ele mais preza, e está escrito isso também no Homo Sapiens Reurbanizados, que a coisa que mais essencial, que é mais preza num texto conscienciológico, são esses cotejos com as especialidades. Então, é importante. E a gente vai ver que sempre, as enumerações, quase sempre, tem esse cotejo com as especialidades. Então, olha, em termos de coesão, que a gente comentou aquela hora, né? A gente já está se preparando, a nossa cognição já está preparada, que tudo que vai ser listado tem a ver com a interassistenciologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, os itens já vêm em ordem alfabética, 10 traços interativos. Então, o que a gente vai ler são traços interativos, do perfil da consciência lúcida mais predisponentes à geração dos olhares de fraternidade interassistencial. Então, para começar, são a amabilidade, educação, elegância, fineza, leveza, lenheza, lianeza, li errado. Tá? Então, vocês podem ver que todos eles guardam aí os traços interativos aí. Vamos lá. Né, Rosa, que além dele colocar a especialidade, ele também faz uma referência direta ao próprio verbete, né? Olhares de fraternidade, que é o título, do verbete. Isso é importante, porque aí é a coesão toda, ele fecha na coesão. Isso. Inteiro, fechou primeiro esse espaço da enumeração, mas fechou com... Ele fechou com o contexto, ele contextualizou, né? Ele contextualizou isso aqui com o título, com o tema do verbete, com o título do verbete. Dentro da interassistenciologia, a questão do olhar. Do olhar, tá certo? Então, olha, isso aí é para a gente começar a pensar no nosso verbete. Quando a gente for fazer uma enumeração, se for fazer, nem todos os verbetes têm enumeração, mas se o tema que nós vamos desenvolver merece ou exige, né, uma enumeração, a gente tem que estudar, não só esses que a gente está mostrando aqui, mas exaurir aí todas as possibilidades de ver, para analisar e abstrair a melhor enunciado. O enunciado é importantíssimo numa enumeração. Aqui, olha, a gente vai dar um exemplo de enumeração vertical simples, não composta, de novo, expansível, pulou aqui, na ordem funcional. Esse aqui é uma ordem funcional. E o verbete é interesse transempresarial.
Então, vamos ver aqui o enunciado. É uma taxologia, né? Então, são tipos, né? Vamos ver lá. À luz da autoevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 realizações pessoais transempresariais mais comuns, desenvolvidas concomitantemente ou em coexistência pacífica, produtiva, entre instituições e interassistencialidades, pela consciência autolúcida, intermissivista, cognopolita, polivalente. Antes de ler aqui, a gente pode ver ó, que no próprio enunciado já tem uma enumeração horizontal. Estão vendo aqui? Então, tudo isso é aquela conversa que a gente teve no primeiro dia. A gente começar a ler o verbete com o olhar de escritor, para começar a perceber todos esses detalhezinhos. Então, vamos ver. Olha, eu estou esperando, então, ler na ordem funcional, 10 itens, e sobre o que? Realizações pessoais. Vamos ver. EV pessoal, sinalética parapsíquica pessoal, INVEX pessoal, TENEPS pessoal, extrapolacionismo parapsíquico pessoal. Eu parei aí porque a lâmina não deu. Vocês podem pegar esse verbete e ler o resto. Agora vejam só, aqui, Márcio, ó, ordem funcional. Então, é preciso você saber fazer o EV pessoal para você atingir a sinalética parapsíquica pessoal. A INVEX pessoal você vai atingir, de fato, se você faz o EV bem e se você já tem um quadro de sinalética parapsíquica pessoal. Você chega na sua TENEPS pessoal, se você já domina o EV, se já tem um quadro sinalética e se aí a INVEX aí não é obrigada a ser um inversor, né? Mas se for, dá um plus aí. E o extrapolacionismo parapsíquico pessoal é que vem, é funcional, ele normalmente ele vem após tudo isso aí, é um processo, como você gosta de falar, tá certo? Agora, os outros a gente não vai ter aqui para analisar, mas a gente convida vocês a analisarem depois isso aqui, tá? Essa aqui, ó, ela não é muito bem composta, porque tem alguns itens que ela não está detalhada. E é uma tarefa aqui que a nossa professora Midela faz muito bem para detalhar essas enumerações que estão incompletas ainda, né? Então, olha, para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode fazer o detalhamento, ó, EV pessoal, o estado vibracional profilático e interassistencial. INVEX pessoal, a vivência da técnica da inversão existencial. TENEPS pessoal, a tarefa energética assistencial diária. Na verdade, essa expansão aqui está muito próxima quase que com a definição, né? Uma descriçãozinha rápida do que vem a ser essa questão. No caso aqui, o estado vibracional não, mas é um tipo, né? Pode ser profilático e interassistencial, né? É um comentário que ele faz. Nesse caso aqui, olha, ele não começa pela mesma expressão. Então, quando a gente está fazendo o detalhamento, a gente procura, se não for assim, se não for de interesse do autor, repetir o início do detalhamento, como a gente vai ver vários aqui, várias enumerações, detalhamento que a gente fez isso, que eu selecionei, né, para mostrar para vocês. Nesse caso aqui, não está se repetindo. E no caso de não se repetir, a gente procura não repetir mesmo, né? Mas procura fazer o detalhamento numa mesma cadência. Então aqui, ó, é quase que não é uma frase, mas é quase uma frase, né? Não é nominativa, né? O estado vibracional, profilático e interassistencial. Aqui. Mas é um aposto, né? A vivência da técnica da inversão existencial. E a outra, a técnica energética assistencial diária. E assim por diante. Então, isso é bom a gente guardar a cadência, né? Nesse caso aí, Rosa, tem um monte de você tem os itens enumerados e aí você tem essa explicitação que é a expansão, não é isso? Isso. A expansão esse é o detalhamento que a gente está chamando. O detalhamento, não a expansão, não é isso? Então, o que é mais específico dessa expansão? Como... Então, a enumeração ela é expansível tanto em quantidade de itens para baixo, vertical, quanto para frente. Eu digo, no horizontal, o que é que caracterizaria melhor, o que é que seria mais adequado? Não há nada disso. Vai depender. Você vai ver aqui, eu selecionei algumas coisas diferentes aqui.
Ele tem um exemplo aqui que faz perguntas, tem outro que faz enumerações horizontais, tem outro que faz como se fosse um bat-pensiene, sabe? Repete sempre a mesma estrutura de frase. Tem uma que ele faz uma comparação de um item numerado com a outra. É muito interessante. Você pode, por exemplo, aqui nesse caso, você tem TENEPS, aqui um item, TENEPS. Aí ele fez a explicitação. Tarefa energética pessoal diária em relação. Bom, quer dizer, essa explicitação aí, a orientação da aula anterior é que sempre que você tomar iniciativa que oriente esse trabalho, é no sentido da interassistência, não é isso? De você ser o mais abrangente possível, não é isso? Você foi para outra, né? Ele não foi para a próxima. Aqui, né? Aqui, é sempre bom você ver o seguinte, é sempre contextual, sabe? Você vai encontrar uma infinidade de listagem com EV. Só que o detalhamento do EV não é sempre o mesmo. Vai depender do contexto do verbete. Depende do que ele entende que naquele contexto ali seja o mais indicado para isso. Então aqui, interesse... verbete, né? Não, interesse transempresarial. Ele está falando do interesse transempresarial. Nesse contexto, a explicitação, o detalhamento do estado vibracional pessoal, ele só está querendo reforçar que é profilático e interassistencial, entendeu? Ele poderia querer pontuar outras coisas do EV. Ele poderia pontuar, por exemplo, o começo de tudo, por exemplo. Mas não fez isso. Aqui é porque é transempresarial. Tá certo? Aqui, por exemplo, por que ele botou em técnica da inversão pessoal aqui? Na minha opinião, é porque a vivência da técnica da inversão existencial é importantíssimo de você pegar nesse contexto aqui do interesse transempresarial. Porque nós temos muitos jovens ainda, muitos inversores aqui. Tá certo? Então é importante você ver isso. Tá certo? A questão profissional. A questão profissional, entendeu? É trans. Como fazer uma inversão dentro da empresa, né? Porque aí pega na base o indivíduo, entendeu? Por isso que ele força a coisa da... Qual é o nome desse verbete aí? Esse que a gente passou? O que você está falando? Interesse transempresarial. O verbete é esse? É esse. Tá, então está muito ligado ao tema do verbete geral. Eu sempre coloco aqui em cima, lá não deu para colocar verbete, a palavra verbete, mas é verbete, exigência da vida humana. Essa listagem aqui foi tirada desse verbete. Okay. A gente pegou uma enumeração vertical, composta, não simples. Essa aqui tem máximo, porque a gente vai ver. Lembra, a primeira aula a gente trabalhou com máximos. Expansível, que pode expandir, e a ordem alfabética. Então, vamos ver aqui, pelo contexto da holorressomatologia, então a gente já está com o holopensene todo, né? Na holorressomatologia. Eis na ordem alfabética dos temas aplicados o prefixo neo, aos constructos, a classificação de 100 exigências específicas para se viver mais corretamente essa existência humana, atual, nova, crítica em relação a todas as outras prévias, no caso, para qualquer consim. Então, ele vai colocar neo-acidente, neo-adolescência, neo-adrenalina. Ele já informou para a gente lá, olha, que ele ia colocar as exigências todas prefixadas pelo neo. Então, ele não pode deixar de fazer isso aqui. Correto? Como é que ele expandiu aqui? Olha, ele expandiu por uma enumeração horizontal. Novas vicissitudes, novas adversidades, novos reveses. Isso para o neo-acidentes. Então, olha, eu fiquei impactada quando fui botar esse exemplo aí. Então, é importante, é uma exigência da vida humana que a gente tenha novas vicissitudes, novas adversidades e novos reveses. Entendeu? Quando eu falei assim, neo-acidentes, que coisa, que absurdo, uma exigência, neo-acidentes. Mas nesse sentido aqui, é que você tem que ter estímulo, né, para você crescer. Neoadolescência é uma exigência, é inevitável as energias conscienciais recicladas. Neoadrenalina, o motor das atividades diferentes, as autodisponibilidades e assim por diante. Por que ele tem o máximo aqui? Porque nós temos 100 exigências. Lembra da primeira aula que quando a gente tinha uma enumeração de 100, nós tínhamos um máximo. Então, essa enumeração aí é contada um máximo aí. Tem algumas perguntas aqui que eu estou deixando de fazer, vamos ver aqui.
Acho que não tem problema, né? Já foi respondido pelo Rodolfo, né? Então tá bom. Enumeração vertical não simples, compostas, expansível, ordem alfabética. Esse verbete aqui é troca intelectual, tá? Então aqui, ó, caracterologia. Sob a ótica da mental-somatologia, as trocas intelectuais propostas pela conscienciologia facultam a permutabilidade das condições evolutivamente desvantajosas pelas posições ideais. Por exemplo, estas 20 categorias de substituições evolutivas inteligentes dispostas na ordem alfabética. Essa aqui que eu disse para você, ó. Ela vai fazer um bato pensene aqui, dá a troca, troca, troca. Mas ela toda a frase dela, ela já arruma o detalhamento, ela já está arrumando o detalhamento com um contraponto, uma substituição. Então aqui, ó, amparologia, a troca da insegurança do guia amaurótico pela segurança construtiva do amparador extrafísico. Assertividade, a troca dos erros involuntários pelos acertos lúcidos pessoais. Autoconscientização, a troca da ilusão da matéria efêmera da ciência eletronótica pela realidade consciencial permanente do cientista, pesquisada pela conscienciologia. Interessante que o verbete é troca intelectual. Eu acho que isso induziu a fazer a repetição da palavra. É muito interessante, troca, né? Isso vai mostrando a forma que o professor Valdo pensa, né? Mas o importante aqui também que a gente pode observar é que ele faz uma TARES, né? Com a questão da intelectualidade, né? Então, assim, é importante essa troca intelectual, é importante esse aspecto cultural, é importantíssimo, mas a gente vai trocar por uma coisa sempre melhor, cada vez melhor. Quer falar sobre essa aí? Não, só para lembrar, aproveitando essa enumeração aqui, a condição de ser composta a enumeração. Composta, essa palavra aqui, composta, é só porque ela tá detalhada. Tá? Detalhada, tem esse detalhamento aqui. Por causa do detalhamento que é lá. A continuação, tá? Essa explicitação aqui ao lado, não é isso? Enumeração vertical, enumeração vertical simples, composta, expansível, ordem alfabética. Essa aqui a gente já fez, né? Acabamos de fazer. Agora o predomínio. Não, o predomínio. Onde já passamos. A enumeração vertical simples, composta, expansível, ordem alfabética aqui. Então, olha, segundo a holomaturologia, o omniquestionamento alcança o pico máximo quando a consciência enfoca as questões pessoais, por exemplo, ao modo dessas 3 dispostas na ordem alfabética, buscando identificar o real embasamento teático de si mesmo. Eu gostei desse enunciado aqui, porque ele já indica o que ele vai fazer no detalhamento, logo de imediato, ele muda um pouco a ordem do enunciado. Então, vamos ver aqui, ó, o detalhamento todo é feito por questões, tá? A autoproexologia, a vida prossegue em andamento com a programação existencial? Conviviologia, todo o conjunto de esforços teáticos coexiste pacificamente na SOCIM? CPC, as iniciativas estão de acordo com o Código Pessoal de Cosmoética? Então, essa é uma outra maneira de você fazer o verbete é o omniquestionamento, a enumeração de questões. Então, tudo tem muita lógica, tudo muito lógica, né? Ficar atento aí para as encriptações todas que são colocadas. Essa aqui, ó, é uma enumeração vertical simples, composta, não expansível. Eu custei muito achar uma não expansível. É o verbete base intrafísica. Por quê? Olha só, o enunciado ele já fecha, ó, gênero. Quanto ao holopensene pessoal, seja de homem ou de mulher, já fechou. A base intrafísica de operações pode ser ainda racionalmente classificada em 2 categorias. Ele não fecha mais, né? Aí maternal e paternal. Maternal, a base física maternal, predispondo ao acolhimento fraterno predominante da tarefa assistencial da consolação, TACOM. Paternal, a base física paternal, predispondo ao acolhimento fraterno predominante da tarefa assistencial do esclarecimento, TARES. Então, ele fez uma mesma estrutura de frase, mudando só os contrapontos, né? Maternal com paternal, consolação com esclarecimento e TACOM com TARES.
E, na minha opinião, essa aqui não admite muito mais você expandir. Então, por isso a gente colocou aqui a classificação da não expansível. Eu tenho a impressão que já terminou. Uhum. Acho que já terminou. Ok. Eu não preciso do microfone, não. Só preciso do mouse. Sim. Nós vamos agora começar a trabalhar com aquela planilha que eu espero que todo mundo tenha conseguido baixar. Nesse momento, a gente vai ficar com a tela, todo mundo com a planilha na tela, a planilha que eu baixei, e eu vou começar a explicar aqui online em real time, tá? Eu vou estar fazendo os movimentos e eu espero que vocês consigam acompanhar aí de casa. Muito bem, o verbete que eu baixei era a planilha 1804. Né? Não sei se o Leandro fez alguma atualização hoje. Se ele não tiver feito, essa foi a planilha que eu baixei ontem. Então, número 1, vocês estão vendo que é uma planilha em Excel. Número 2, aqui embaixo nós temos várias abinhas. Vocês estão vendo? Quando eu coloco o cursor em cima, ela fica branquinha, tá vendo? Essa que está aqui é onde está aberta. No momento ela está aberta na aba verbete. O que isso quer dizer? Que, na realidade, a planilha da enciclopédia é um conjunto de planilhas. Cada abinha dessas é uma planilha diferente. Certo? E o importante é que aqui à esquerda, aqui na parte inferior à esquerda, vocês têm os cursores que vão movimentar essas abinhas. Está vendo? À medida que eu vou clicando para cá, eu vou andando de uma em uma até chegar na última, que no caso aqui chama-se siglas. Eu posso ir direto também para a primeira se eu usar esse cursor mais extremo aqui à esquerda, ou direto para a última usando esse mais extremo à direita. Se alguém não entender alguma coisa, vocês mandem e escrevam aqui que o Rodolfo vai me avisar se vocês tiverem dúvidas, certo? Muito bem. Um pouquinho do histórico. Eu comecei a fazer essa planilha para estudar para a primeira prova, que foi em 2006. Naquela ocasião, nós tínhamos 240 verbetes, e eu achei que aquilo era uma enormidade, e que eu não conseguia ler aquilo tudo, né, rever, tudo bem, eu tinha ido às tertúlias, mas como que eu ia estudar para a prova aquela quantidade de informação? Só lembrando que na última prova nós tínhamos 1.800 verbetes, até o mais ganho, né, Rosa? É para a gente ficar de cabelo branco, né? Mas, enfim, a ideia aqui foi o quê? Isso aqui seria um resumo da enciclopédia. Uma linha por verbete, está vendo? Aqui é o verbete 1798. Mas o que são essas coisas que estão aqui? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como congelar o título da tabela. Eu vou pegar o cursor aqui e vou colocar lá no início. Está vendo que eu estou mexendo o cursor aqui da direita? Estou passando... Ah, olha aqui, apareceu o título da tabela, está vendo? Tema central, especialidade. Como é que eu posso manter isso na tela quando eu estiver querendo ver o último verbete de lá? A gente vai marcar aqui a primeira, essa primeira célula aqui, tá vendo? E eu vou aqui em exibição, tá vendo aqui? Exibição aqui em cima? Exibição. Congelar painéis. Se algum de vocês não tiverem com essa versão do Windows, dá para fazer as mesmas coisas, só vão estar em locais diferentes. Eu aqui estou fazendo do jeito que o computador está se apresentando. Quem tiver com XP, uma versão mais antiga, mesmo quem tem Linux, aí vocês vão ter que ter um bocadinho mais de trabalho para ver onde está. Hoje eu estou explicando essa versão. Então, vocês vão em congelar painéis, clicam aqui do lado, congelar a linha superior. Está vendo aqui? No que eu cliquei, se agora eu vier com o cursor aqui para baixo, né? Ficou mantido lá o título da tabela. Então, o que nós podemos ver aqui? A primeira coluna é o tema central. Então, ME, neutro, H, homeostático. Nós devemos ter alguma nosográfica aqui. Eu acho que eu marquei até uma nosográfica aqui em algum lugar. Eu já não sei mais qual é. Pronto, apareceu um aqui que já perdi de novo. Pronto. Workaholismo, né? Que seria um nosográfico.
Acho que essa parte está compreendida, né? Resumir toda uma sessãozinha, né? Que é o tema central, está resumido aqui. Especialidade. Isso aqui é que fica lá embaixo do título, né? Vê a especialidade entre dois parênteses. Então, está aqui. No caso, o questionário vexológico, a especialidade é vexologia. Aqui é o número do verbete do ponto de vista da cronologia. E esse número, para mim, se tornou muito importante, porque a ordem alfabética muda todo dia, né, gente? A cada verbete que entra, todos os verbetes que vêm depois daquele, em ordem alfabética, tem um número acrescido, não é isso? Então, não é um bom número, uma boa chave. Mas já o número cronológico da tertúlia, isso aí não vai mudar. Aquele verbete foi apresentado no dia 12 de setembro de 2010 e não vai mudar. Foi aquilo, já ocorreu, é fato. Né? Então, esse número aqui, para mim, eu uso sempre como uma chave. Eu posso até não saber que o 1689 é o questionário vexológico, mas existe essa relação, o questionário vexológico é o 1689 e o 1689 é o questionário vexológico. Isso nunca, não vai haver troca dessa posição. Então, isso é muito importante, vocês vão ver que essa planilha ela é toda baseada em relação a essa ordem cronológica aqui. Nesse caso, eu mantive a data da tertúlia, eu acho que isso também ajuda a gente se situar no tempo e no espaço. Nessa coluna verbetologia, eu apresento o título do verbete, no caso aqui, questionário vexológico. E aqui é a definição, o conjunto, sequência, série, compilação, está vendo aqui a numeração horizontal, não numerada, né, Rosa? Conjunto, sequência, série e compilação. D. Perguntas, problemas, dúvidas e curiosidades, ó, outra enumeração. Selecionar visando alcançar melhores respostas. Olha outra, melhores respostas, servir de guia, subsídio, fonte de dados, estabelecer parâmetros. Essa foi boa, né? Esse exemplo? Tá? Então, todo mundo percebeu aqui. A próxima coluna que eu selecionei foi a atributologia. Faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à inversão existencial. Isso aqui já é um verbete meio antiguinho, né? Hoje em dia ele já tem até uma outra chapa para essa questão da atributologia. Se a gente for aqui mais para baixo, vocês vão ver que ultimamente, normalmente é assim, notadamente do autodiscernimento quanto à maturidade. Aí muda essa partezinha aqui, né? Muda aquela primeira parte, né? Se é sentidos somáticos, se é faculdades mentais ou percepções extrasensoriais, mas esse notadamente do autodiscernimento quanto à maturidade, mais ou menos foi virando um padrão. Em seguida temos a fatologia. Isso aqui é muito importante, porque eu uso muito essa planilha para fazer cosmograma. Para quem não sabe, eu trabalho no cosmograma do holociclo. Aí vem uma coluna aqui, que é o ceciologia. Aí vocês vão dizer, o que é isso? Eu nunca vi ninguém falar disso. Bom, isso aqui foi um artifício que eu usei para estar gravando aqui nessa planilha em qual seção o título do verbete foi encaixado. Eu não sei se todo mundo já percebeu, não sei se Rosa já falou. Todo verbete, ele tem aquele título, ele é repetido em alguma seção do verbete, né? Então, no caso aqui, que a entrevista evolutiva, ela foi inclusa, está no início da fotologia, tá vendo? A entrevista evolutiva. Então, eu coloquei aqui que a seção, a ceciologia, é a fatologia. Por exemplo, tem uma outra aqui que é, vamos ver qual é esse verbete. Antagonismo, imitação e evitação. Ele já está, ele foi repetido no antagonismo. Ele é o primeiro antagonismo citado na antagonismologia. Tá? Então, por exemplo, se depois eu quiser saber quantos verbetes eu tenho que são da antagonismologia, eu posso, depois eu vou ensinar isso também, como é que eu classifico isso aqui para saber em quantos os títulos se ficam mais em que tipo de seção. Um grande vencedor aqui é a fatologia, né? Assim, disparado. Em seguida vem a exemplologia. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse que era o antagonismo, imitação e evitação. Pode ser inconsciente ou autoconsciente, eu procuro deixar em negrito, né, os tipos que tem. Eu não repito, né, antagonismo, evitação, imitação, porque ficaria muito grande. Isso eu esqueci de falar para vocês, mas eu fiz isso para imprimir, para estudar para a prova. Então, por isso que as coisas estão um pouco condensadas, né? Porque senão, isso aqui para ser impresso, eu já uso um formato A3. Se eu fosse colocar todas aquelas informações, ia ser papiro lá da Alexandria, né?
Então, é por isso que a coisa está um pouco compactada aqui. A seguir, a remissiologia, porque quando a gente está estudando o verbete é bastante importante a gente ver para onde aquilo espraia. O ideal seria que eu tivesse um link para cada um desses, mas o Excel só me permite fazer um link por célula. Estou esperando também, pode ser que hoje tenha alguns informatas assistindo essa aula. Por favor, se você for craque em fazer esse tipo de banco de dados e coisas muito melhores do que tem aqui, por favor, estamos esperando por você. Isso aqui foi o melhor que a gente conseguiu fazer com o conhecimento que nós tínhamos e a mão de obra de voluntário que nós tínhamos. Está longe de ser o ideal. Por último, a frase enfática. A frase enfática também ela é uma síntese do verbete. Então, eu achei que para estudar o verbete era importante incluir a frase enfática. Então, o verbete ficou sintetizado nessa linha, tá vendo? Eu tenho que estudar 1.800 verbetes. Puxa, se eu conseguir estudar todas essas linhas, eu já estou sabendo muito da enciclopédia, ou pelo menos revisando muito daquilo que eu já assisti na tertúlia. Então, mais ou menos é isso, eu só remunerando tudo que nós vimos aqui. Eu diria que a aba mais importante, pelo menos para quem quer estudar, é a aba verbete. Eu ensinei para vocês como mexer os cursores que movimentam as abas. Eu ensinei como manter congelado aqui o título e o que são cada uma dessas colunas e que você pode realmente imprimir esse arquivo em A3. Se você quiser estudar para a prova, sinta-se convidado. A prova é um evento muito especial aqui para nós. A seguir, eu vou estar mostrando para vocês todas essas abas que se seguem aqui para o lado direito do verbete. Depois, no final, eu vou voltar essas para o lado esquerdo, tá? Mas só mostrando para vocês. Por que no início eu só tinha isso? Porque eu digitava à mão, tá, gente? Porque só a partir do verbete 800 é que os verbetes começaram a aparecer na internet. Antes disso, isso era um trabalho de catamilho aqui. Então, isso pode ser que tenha erros, compreendo esse tipo de dificuldade nosso, né? Isso não é feito automaticamente, é um trabalho artesanal. Mas a partir do verbete 800, mais ou menos, a gente começou a ter essa colher de chá de poder baixar os verbetes da tertúlia. Então, a partir daí, eu comecei a baixar os verbetes. Alguns aqui vocês estão vendo, mas esse número está abaixo de 800. Alguns verbetes, por algum motivo, eu tive que estudar, por alguma pesquisa pessoal, então tem alguns aqui com a numeração abaixo de 800. Mas vocês vão ver que a partir do 800, aí já estão todos aqui. 801, 802, 803, então, a partir do 800, eles estarão aqui. No caso aqui da etimologia, eu apresentei, para mim foi muito esforço fazer essa planilha, porque eu tinha muita dificuldade de lidar com a etimologia. Então, só depois que eu fiz isso, é que eu consegui ter uma afinidade. Hoje em dia eu acho super legal ver a etimologia. Então, essa é uma dica também. Eu encaro que a planilha é quase uma personalização da enciclopédia, que é um verbete que o professor Valdo tem. E eu convido todos a fazerem experimentos de ter algum tipo de personalização da enciclopédia, através de uma planilha ou de uma outra forma que vocês tenham a criatividade de bolar. Eu tenho mais dificuldade com isso, verifique o jeito. O que eu fiz aqui? Oh, meu Deus. Fechei. Rodolfo, eu fechei a minha... O que eu faço agora para recuperar aqui o Excel que eu fechei? Não, ela fechou a planilha. Eu fechei aqui o Excel. Como é que eu faço para abrir? Você vê como a gente faz besteira, né? Bom, enquanto o Rodolfo vai me ajudar nisso, eu vou adiantar outras coisas para vocês. Eu não vou ir aba por aba. Vocês podem estar indo de uma em uma, mas eu vou passar por algumas que eu considero as mais importantes. Sim, ela está no Excel. Sim, ela está no pendrive. Percutografia. Fevereiro de 2001. Deve estar mais lá para cima. Ali, fevereiro de 2011. Planilha 1804. Agora eu vou ter que segurar meu dedo para eu não fazer besteira de novo, né? De fechar a planilha indevidamente. Então,
Em breve vai voltar aí para vocês, tá, gente? Então, o que eu estava explicando? Que eu tenho aqui uma aba para cada seção da enciclopédia. Não tem condição de eu explicar essas 70 abas para vocês. Então, eu vou colocar algumas que são um pouco diferentes para a gente estar vendo juntos. Uma delas é de sinonímia e antonímia. O que é comum em todas elas? Vocês vão ver que eu sempre coloco aqui o número, que é o número cronológico no verbete, lembra? E o título. Esse título às vezes muda, sabe? Já teve verbete que tinha um nome e o Valdo mudou o nome. Ação, era ações extrafísicas, uma coisa assim, virou ação. Então isso aqui muda, mas o número não muda. Então esse número é chave para a gente. E o que é bacana aqui? Eu usei duas colunas. A primeira para sinonímia, a segunda para antonímia. Se a gente quiser congelar, lembra? Voltamos para o início, chegamos aqui, exibição, congelar painéis, congelar linha superior. Tá? Então, o título já está ali. Tá? Então, é sempre esse esquema, sinônimo na primeira coluna, antônimo na segunda coluna. Vamos ver um outro aqui que tem algumas observações. Gente. Isso é importante também. Rosa falou muito bem. O que acontece? Eu coloco em cada linha um item daquela numeração. Então, por exemplo, vida mundana. No estrangeirismologia, nós tínhamos uma enumeração aqui que começa no 3457, vai até o 3463. Era o máximo, nós tínhamos 7 itens. Então, eu coloquei cada item numa linha, tá? Cada item está numa linha distinta. Então, a vida humana tem o laissez-faire, tem o dolce far niente, o existentiale vacuum, a ilusão dos spots, etc. Em geral, eu não faço tradução dos estrangeirismos, mas existem alguns casos, negócio de latim, que eu sei menos, que vocês vão ver que eu tenho uma terceira coluna aqui, em que eu coloco algumas, aqui passou uma, olha só, por exemplo, o apax logomenon, não tinha a menor ideia que era isso. Então, eu fui lá, pesquisei e coloquei aqui para mim, palavra ou expressão documentada só uma vez. Ah, bacana. Ex nihilo, a partir de coisa alguma, e assim por diante. Se vocês tiverem outros dados, vocês vão colocando aí outras coisas que interessam. Em inglês, por exemplo, dificilmente eu vou traduzir porque é uma língua que eu domino. Se vocês têm dificuldade no inglês, sugiro que vocês completem aí, certo? Um outro que eu acho que é um pouco diferente é a unidade de medida. Estou usando aqui o cursor, vou chegar aqui, o MED é a unidade de medida. Por quê? A unidade de medida, às vezes, é um item do verbete, está ali explicitamente no verbete, dentro da primeira divisão de conformática, tem lá um itemzinho que é unidade de medida. Mas, às vezes, no meio do texto aparece unidade de medida. Às vezes, no meio de uma fala, o Valdo fala, por exemplo, aqui tem uma, olha, durante a tertúlia, a Malude fez uma pergunta e o Valdo falou que a célula é a unidade de medida do soma. Quando eu estou mais atenta, eu incluo aqui também e eu vou estar mostrando que isso aqui não está propriamente na divisão conformática, mas veio a partir de uma pergunta. Nesse mesmo dia ele falou para ela, na mesma. Ele falou que a emoção era a unidade de medida do psicossoma. Então, no final das contas, a gente vê que a gente vai juntando. Isso aqui é como se fosse uma garimpagem. Eu tenho certeza que vocês vão ter outras coisas que eu não anotei. Aceito sugestões, a gente sempre vai incluindo aqui. Mandem para mim, manda para a tertúlia, que o pessoal da tertúlia manda para a gente e a gente vai melhorando. Uma outra aba que eu acho interessante, que eu marquei aqui, foi a enum. Vamos continuar passando aqui. Está vendo? O enum está depois de ciclo e antes de de binômio. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque ela, na realidade, ela está com mais coisa do que a princípio pareceria. Vocês vão pensar que enum deve ser a seção em numerologia, não é? Que é aquela seção que a Tânia vai estar explicando para todo mundo depois. Mas
eu juntei aqui tudo que era enumeração vertical da argumentologia também. Por quê? É uma coisa, conforme a professora Rosa falou, é uma coisa que muitas vezes eu faço expansão. Então, para mim, eu tinha interesse de ter essas coisas listadas. E como para mim tudo é numeração, eu juntei em enum. Mas como é que eu sei quando é uma coisa e quando é outra coisa? Pelo título da enumeração. Eu chamei de título de enumeração, tá? Se for a seção em numerologia, vai estar escrito enumerologia. Se o enunciado for caracterologia, está aqui em caracterologia. Se for taxologia, está em taxologia. Atualmente eu coloco o enunciado todo, tá, gente? Mas antigamente eu não fazia isso. Isso é uma coisa dinâmica, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? No início eu só colocava taxologia. Quando eu comecei a fazer verbete, eu vi que eu precisava do enunciado todo. Então, os mais recentes eu tenho enunciado. Mas isso aqui quer dizer o quê? Que eu posso depois classificar, e eu vou mostrar depois como classifico. Aliás, acho que eu já vou mostrar agora, né? Porque o nosso tempo também está indo. Como é que eu classificaria essa planilha aqui para eu ter todas as taxologias juntas, todas as caracterologias, todas as numerologias? Eu posso usar o filtro, mas eu posso também usar a classificação. Eu, particularmente, prefiro usar classificação. Eu vou no início, vou em classificar. É o mesmo local, tá? Eu posso usar um filtro ou eu posso classificar. Eu, particularmente, prefiro usar a classificação. Vou estar ensinando vocês a classificação. Porque aí já fica tudo junto, eu não perco nada. Quando eu uso filtro, eu tenho que escolher o que eu quero filtrar, e às vezes depois eu esqueço. E eu acho personalizar a classificação melhor. Então, como eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, né? Fui em classificar, filtrar, personalizar a classificação, vai abrir isso aqui para mim, tá vendo? Ah, eu quero classificar pelo título de enumeração, tá vendo? E meus dados contêm cabeçalhos. Então, a primeira coisa, eu tenho que estar com isso aqui ticadinho. Meus dados contêm cabeçalhos. E agora, ele aqui já vai trazer para mim, pelo que... vamos lá ver aqui. Vamos sair e começar de novo. Marcar aqui um título. Algum lugar aqui da planilha. Vou lá em classificar, filtrar, personalizar a classificação. Marquei que tem cabeçalho. E ele vai trazer, vocês viram que realmente só apresentou uma coisa diferente, né? Porque eu estava na planilha em geral. Então, ele vai aparecer todos os títulos. Cronologia, verbete, título, número de itens. Ah, eu quero pelo título da enumeração. E na ordem alfabética. Então, com isso, ele vai me mostrar abrangência, acréscimos. Alguns só aparecem uma vez, né? Só tem um verbete e que tem uma enumeração, uma taxologia, uma listagem vertical na argumentologia que tem um título de abrangência. Mas a gente sabe que tem uns que aparecem muitas vezes. Por exemplo, caracterologia, que já apareceu aqui, tá vendo? Então, eu quero fazer o estudo de todas as caracterologias. Eu aqui, tá vendo? Começou características, nesse primeiro verbete o Valdo de repente não chamava de caracterologia, chamou de características, mas depois aquilo firmou em caracterologia, ou não, em alguns casos é característica mesmo. Então eu quero estudar, em adaptabilidade, a caracterologia são duas, adaptada e inadaptada, e assim por diante. Se eu quiser ver as taxologias, eu venho aqui no T, né? Está em ordem alfabética, né, gente? Então, em numerologia, se eu quiser fazer as numerações da Tânia. Só para chamar a atenção, Ami, que se o subtítulo da enumeração, se é caracterologia, se é taxologia, você vai dar uma aula. Sim, eu vou estar explicando durante isso a parte presencial para fazer isso. E já que eu estou ensinando essa questão da classificação, eu vou dar uma dica aqui que eu acho bem interessante, que é na planilha verbetes. Vou colocar lá no início. Que na hora para estudar para a prova, ou às vezes quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente quer fazer uma dupla classificação. Eu quero classificar em ordem alfabética, mas eu quero primeiro separar numa determinada especialidade. Como é que eu faço isso? Posso fazer isso? Pode. Você pode fazer isso. Então, eu posso chegar aqui, no mesmo classificar, filtrar, personalizar a classificação, meus dados contêm cabeçalhos,
E eu quero primeiro eu vou classificar por especialidade. Então eu venho aqui e eu escolho especialidade. Bom, dentro das especialidades, agora eu quero que esteja por tema. Eu quero separar os nosográficos dos neutros, do sei lá o quê. Eu peço para adicionar um nível, tá vendo? Eu vim aqui, adicionei um nível e ele apareceu mais uma opção para mim. Então agora eu quero classificar, dentro da especialidade eu quero por tema. Eu quero, dentro da assistência, o que é o nosográfico, o que é homeostático, o que é neutro. E agora, por último, eu quero que fique em ordem alfabética. Então, vou lá, adiciono mais um nível e escolho aqui o título do verbete, que está aqui em verbetologia. E dou um OK. Ele vai levar um tempo fazendo lá a mágica dele, o Shazam, e com isso eu vejo, olha, a última especialidade é xenopensenologia. Só tem um verbete, que é neutro. Mas alguns deles, por exemplo, vou aqui escolher um aqui que tem assistenciologia, por exemplo, que tem bastante, né? Assistenciologia, ele está primeiro, ele está primeiro apresentando o... Está errado. Aqui. Na ordem alfabética, o H vem antes do NE, que vem antes do NO, não é isso? Então, ele vai mostrar primeiro os verbetes da assistenciologia, que são homeostáticos, e aí vem ordem alfabética. O primeiro é um amparo extrafísico. Ups! Acho que a gente fecha aqui. Conforme vocês veem... Em alguns deles eu tenho, tá vendo? Vocês viram que eu fui direto para a Conscienciopédia, né? Também é uma coisa que tem em alguns verbetes. Então, o amparo extrafísico, depois vem a interassistencialidade, depois vem a ofiexologia, assim por diante. Então, se eu estou estudando a assistenciologia, é legal, porque eu já tenho, tipo, um mapeamento, quantos verbetes são de cada tipo. Então, isso é uma forma, claro que vocês podem estar usando isso de formas diferentes, essa aqui é só uma maneira de estar usando. Então, com isso, eu já mostrei para vocês como que eu faço a classificação. Agora, eu quero mostrar como a gente pode usar a planilha como se fosse um dicionário. Então, eu vou escolher aqui uma seção que eu para mim, acho difícil de fazer quando eu escrevo verbete, que é a hominologia. Eu não conheço quase nada, né, de latim, não sei se a professora Rosa... Não, difícil, né? Então, aí se usa aquela técnica que nessa vida nada se cria, tudo se copia, né? Então, quando eu escrever a hominologia do meu verbete, eu venho aqui e uso o dicionário dos homínos que a gente já tem compilado na enciclopédia. O que é isso? Aqui, conforme vocês viram, eles estão todos arrumados pela ordem cronológica, né? Eu estou aqui na ordem cronológica dos verbetes. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar pela ordem alfabética dos homos, para ver se isso aqui me dá alguma ideia. Isso acaba se tornando um dicionário. Então, pode falar. Não, eu desliguei. Eu, pessoalmente, às vezes eu gosto de ver como é que o professor Valdo ele arruma os itens de um mesmo verbete. Isso também é verdade. Então, antes de fazer essa classificação que você está fazendo, aqui, eu já dou uma olhada, porque então, para ver como é que ele compõe os homens todo. Deixa eu ver se eu entendi. Você veria verbete, digamos que você esteja escrevendo um verbete sobre assistencialidade. Isso. Você olha outros verbetes da assistenciologia. Exatamente. E aí você faz aquela seleção de verbete lá, que ela fez lá naquela outra tabela que a gente viu. Ela já vai com a listinha e aí ela vai procurando aqui, verbete a verbete, e vê o que ele colocou. Como é que ele compõe o quadro. Como é que ele compõe. Então, por exemplo... Isso é importante também. Porque aí te indica um critério de seleção antes de você fazer isso, sabe? Porque aqui eu já coloquei em ordem alfabética. Então, vamos fazer o contrário. Vamos voltar para o que era. Eu vou personalizar a classificação, em vez de hominologia, pelo verbete, né? Então, com isso, por exemplo, roupa conscienciológico. Ele colocou esses tantos. Workaholism, colocou esses. Zona de conforto, esses, né? Mas,
também, voltando daquela outra maneira, se eu quiser ter, a essa altura, eu quero saber todos os homens que o professor Valdo já tem. Eu volto aqui no personalizar a classificação e, em vez de listar por verbete, eu peço para listar por homino. E dou um ok. Aí ele já colocou. Aí vocês vão ver que aparece muita repetição, né? Olha só, ele usou o homo stultus na impaciência disfuncional, no raciocínio falho, na beatice. É uma outra maneira de você ver. Será que o homo stultus se aplica ao meu verbete? Deixa eu ver onde ele usou. Tá? Então, dessas duas formas, a gente vai entendendo melhor, conhecendo melhor os homos, que eu acho que talvez seja uma das sessões mais difíceis para a gente, né? Assim, bem avançadinhas. Agora, esse raciocínio, gente, não é só no homem que se aplica. Ele se aplica em qualquer um. Eu vou dar um exemplo do que eu acho também, que é muito bacana, é de usar nas técnicas, na teoria, né? Quero saber todas as técnicas que ele já usou, eu quero saber as teorias que ele já tem listada. Os laboratórios já todo mundo mais ou menos já sabe, né? Mas às vezes os efeitos, os ciclos. Então você começa a perceber que cada uma dessas abas acaba se tornando um dicionário da enciclopédia da Conscienciologia. Eu imagino que no final o professor Valdo vai editar esses dicionários, porque eles são muito ricos e muito especializados, né? Enquanto isso, a gente vai dando essa palhinha usando dessa maneira. Antagonismos. Eu queria mostrar um outro detalhe aqui, que era o da masculinologia e femininologia, que é um outro que eu uso duas colunas, tá vendo? Aqui o masculino, aqui o feminino. Em geral, um é o feminino e o outro, né? Mas às vezes tem uns que tem uma condição que ele só aparece no masculino ou só aparece no feminino. Então também é bom, é por isso que, por exemplo, às vezes fica em branco de um lado e só está o outro lado preenchido, porque ele não fez o espelho, né, no outro gênero. Outra coisa que eu queria colocar é que a masculinologia é uma coisa enorme. Então, para não ficar com a planilha muito grande, eu só costumo colocar as coisas diferentes que ele inclui. Porque senão ia ficar com uma quantidade de repetição absurda, tá? Então, por exemplo, em entrevista evolutiva, ele colocou uma listagem enorme, mas eu achei especificamente para esse verbete, era o entrevistado, o entrevistador, a entrevistada, a entrevistadora. Outra abinha que eu acho interessante é a das logias, que é a interassistenciologia, tá, gente? Essa planilha aqui, vocês vão ver que ela tem um monte de coisa aqui que não tem verbete. É porque eu comecei essa planilha de uma listagem que já existia no Holociclo. Tá? E eu também peguei do Holoserver. E aí, como aquilo se repetia em muitas, eu não trouxe o verbete que originou, eu só trouxe o nome da ciência. Então, existe assim algumas idiosincrasias em cada uma dessas abas, porque elas foram feitas realmente artesanalmente. Então, tem essa questão. Mas, em geral, sim, uma que eu gostaria de mostrar também é essa de siglas aqui no final. Não existe uma seção siglas, mas ao longo do caminho eu fui colocando aqui porque ele começa a usar, né? É bom para a prova e também é bom para a gente saber o que é, né? Há pouco tempo, isso aqui ele não está atualizado, há pouquinho tempo apareceu um novo. É o código pessoal sulista. Eu errei porque eu não lembrava de jeito nenhum o que era. O CDD, né? CDD. Então, existem essas coisas mesmo. Há pouco tempo ele falou do FIP, lembra? Que é do intermissivista. É a ficha do intermissivista, ficha pessoal do intermissivista, não é FIP, é FPI, né? Ficha pessoal do intermissivista. Acho que era FIP mesmo. Não era FEP, era FIP. Então, é porque esse aqui é mais antiguinho, por isso que não está aqui. Então, enfim, isso aqui vai ficando assim como uma caixa. Isso, intermissivista pessoal, FIP, exatamente. Então, essa planilha ela vai se tornando uma caixa que eu vou guardando todas as coisas da enciclopédia e depois, eu disse para vocês que eu ia explicar uma coisa no final. Então, essa coisa tem a ver com aquele outro arquivo que eu pedi para vocês baixarem, que era o arquivo da enciclopédia, lembra o completo.pdf? Então, isso tem a ver com essa abinha índice. O que existe, o que eu coloco nessa abinha índice? Eu dou o número do verbete, o nome, e eu coloco um número aqui, tá vendo o número grandão aqui? 3.655. Isso aqui é a página
que eu entro diretamente no verbete. PDF, entro diretamente nessa página. Agora deixa eu ver se eu aprendi como é que eu faço. Rodolfo, deixa eu ver se eu aprendi. Como é que eu faço para entrar no meu... acho que é aqui. Eu vou aqui. Estou melhorando. Não, eu quero abrir o completo. Isso. Então, se vocês abaixaram o completo, vocês vão estar mais ou menos com essa tela, com esse arquivo na frente de vocês. Isso aqui é um arquivo que tem dentro do CD, que tem os 1.800 verbetes. Vocês vão dizer, mas eu tenho índice, mas se eu for com o nome, o próprio CD faz essa busca para mim. Isso é verdade. Mas o que acontece? Ele foi lançado com 1823. Hoje em dia, hoje já foi o 1831. Isso quer dizer que já tem mais de 8 até, verbetes que já não estão nesse CD. Então, vocês podem usar uma outra ferramenta, que é uma ferramenta do Adobe, que você pode colando, ao final desse arquivo aqui, você pode colando os verbetes que você baixa do dia a dia. Isso é uma coisa que vocês podem estar fazendo. E com isso, vocês vão estar sempre com a enciclopédia em dia. Assim, meio esquisita, né? Em ordem alfabética até um pedaço, daí para frente em ordem cronológica, mas é melhor ela esquisita do que nenhuma, né? Certo? Então, se vocês voltarem aqui para o Excel, vocês vão ver que... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero saber... Eu estou aqui estudando, né? Eu estava vendo um negocinho evolutivo, né? Na realidade, eu estava lá no verbete vendo um negocinho evolutivo. Eu quero entrar na enciclopédia rapidinho. Muitas vezes eu até faço isso. Eu deixo metade da tela com uma coisa e outra metade com outra. Então, por exemplo, eu fico aqui... Sem jeito, mandou lembranças. Eu fico aqui com a tela aqui embaixo. Por favor, me obedeça. E fico com a enciclopédia aqui em cima, por exemplo. Enciclopédia 1, a Mi 0. Vamos lá. Então, com isso, eu estou querendo ver o hiperturbabilidade, é bom para mim esse aqui no momento. É o 3.743. E rapidinho eu quero acessar. Então, eu venho aqui e eu simplesmente digito, não sei aonde. Nesse aqui? Você digita para mim, Rosa? 3743? 3743. Dê um Enter, por favor. Com o passe mágico apareceu imperturbabilidade. Então, é para isso que serve essa aba índice CD. Tá? Na realidade, eu vou colando, eu faço isso para mim. Eu vou colando para os alunos do curso, depois a gente até disponibiliza, para quem não conseguir colar esse arquivo, a gente faz isso. E com isso eu vou sempre mantendo a minha enciclopédia em dia. Apesar de não estar numa sequência muito legal, mas não importa. Aqui eu sei qual é a vida mundana. 7.094, Rosa, vamos ver se você aprendeu. 7.000? Já está indo? 7.000. Não, você tem que ir aqui. Desculpa, ali. 7.094. Como é que eu deleto isso aqui? Só digitar em cima. 7.000? 7094. Tá? Fui lá para a vida mundana. Então, isso é muito legal, porque às vezes você está aqui lendo, né, o verbete, mas esse resumo aqui não está legal, eu quero um pouco mais, já vou lá para cima e já tenho o texto inteiro do verbete aqui à minha disposição. Então, isso agiliza muito o estudo, as coisas ficam mais à mão, e eu acho que agiliza a gente estar escrevendo, porque eu sei que para mim não é muito fácil escrever verbete, imagino que para vocês talvez também não seja. Então, eu acho que a princípio seria isso. Vocês têm pergunta, né? Posso voltar, né? Então, vamos lá. Vou fechar isso, vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui. Não. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer mesmo aqui nessa... Não. Como é que eu entro na sala mesmo? Eu acho que eu fechei. É aqui. Entrei na sala.
Vem na sala, apresentação, é isso? Subindo. Ela até entrar aqui nesse tutorial, só para depois vocês verem que a gente vai estar disponibilizando esse arquivo para vocês também. Mas não teve pergunta, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Gente, ninguém teve dúvida? Está todo mundo dormindo. Então tá, eu acho que basicamente é isso. É claro que durante as aulas presenciais a gente vai estar lá para estar tirando qualquer tipo de dúvida. Espero que vocês tenham aproveitado. Então, nós encerramos as 3 aulas, né, o ciclo de aulas online. Agradecemos aqui ao Rodolfo. Foi uma gentileza assim, da Apex através do Rodolfo. Nós agradecemos mesmo, de fato, aí, a participação deles. Agradecemos ao Caio e ao Geraldo pela participação deles e pela ajuda que eles nos deram. Nosso aluno padrão, né? Ao nosso aluno padrão, Márcio Alves, também. E esperamos todos no dia 9, quarta-feira, às 3 horas da tarde, para o início da nossa etapa presencial. Qual vai ser a sala, Rosa? Vai ser lá no Salão da Holoteca. Vai ser o último curso. Vai ser um dos últimos cursos lá no Salão da Holoteca, né? E um pedido, aquele pedido especial, eu acho que ficou claro na última aula, é que vocês já venham com a definição do tema. Eu enviei ontem à noite os temas que o professor Valdo escolheu para cada um, né? Então a gente vai fazer uma atividade no primeiro, segundo dia de aula logo, a partir da definição do tema. Nós vamos fazer uma dinâmica. Então, a gente pede para que vocês venham com a definição elaborada de acordo com a chapa aí da vetetografia, para a gente já poder fazer uma dinâmica em cima de uma primeira elaboração da definição, como se ela fosse mais definitiva, tá bom? Então, nós agradecemos aqui a presença de todos, tá? E até lá. Até o dia 9.